Começamos aqui hoje mais um PodPan. Hoje eu estou aqui com a ilustríssima doutora Ângela Pedegunda. Ela que é advogada criminalista, atua também no Tribunal do Júri, né, doutora? E hoje a gente está fazendo um tema aqui um tanto quanto polêmico, vamos dizer assim, que é o desafio da jovem advocacia no Tribunal do Júri e também o desafio da mulher, principalmente uma mulher jovem como você, né? Você é extremamente nova, enfrentando esses desafios no Tribunal do Júri. Então, doutora, primeiramente, eu queria te presentear, tá? Com uma lembrancinha aqui da faculdade que a gente trouxe pra você. Que amor! É uma lembrancinha singela, tá? É só pra mesmo contextualizar que eu tô vindo pra cá. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Deixa eu ver o que é que eu não tô conseguindo identificar. Ai, é um perfume! Que lindo, gente. Que delícia. Muito obrigada. E também aqui, esse aqui é o nosso panfletinho que a gente está ali na faculdade com a semana acadêmica. E a gente está abordando principalmente essa questão do tema do feminicídio na semana acadêmica, que é uma pauta, né, extremamente importante, porque a gente sabe o que está acontecendo ultimamente com a sociedade. Então, panfletinho ali para você lembrar da gente também. E novamente, muito obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Doutora, eu vou te fazer algumas perguntinhas, tá? Principalmente pela questão ali de você ser uma advogada, uma mulher extremamente nova e já atua no Tribunal do Júri. Isso é magnífico, principalmente pra gente, principalmente pra mim também, porque eu entrei na faculdade um pouco mais tarde. A gente acha que às vezes tá atrasada na vida. Por ser mulher também tem aquela questão de quando eu chegar no Tribunal do Júri eu vou enfrentar homens muito mais velhos do que eu. Então fica ali, né, aquele receio, vamos dizer assim. E eu te pergunto, quais são os maiores desafios que você enfrentou ao ingressar no Tribunal do Júri, nessa carreira criminal? Perfeito. Vamos começar do começo, então. Primeiramente, eu agradeço imensamente o convite para estar aqui. Agradeço imensamente que tenha lembrado de mim para conversar com você a respeito de uma pauta tão importante, numa semana tão importante que vocês estão desenvolvendo um projeto tão importante. Então, me sinto absolutamente lisonjeada pelo convite, principalmente porque, né, ao me convidar, você mencionou justamente a questão de que a Faculdade Pan-Americana está participando agora da primeira Liga Paranaense de Júri Simulado, que foi onde eu comecei a minha jornada, então dá pra gente começar já o nosso papo por aí. Esse foi o meu início. E a Faculdade Pan-Americana, na época em que eu participei da Liga do Júri, tive a oportunidade de ser oradora em todas as etapas no ano de 2024, ano em que nos consagramos campeões da Liga Paranaense de Júri Simulado. A Faculdade Pan-Americana não estava participando da Liga, então fiquei surpresa e absolutamente feliz em saber que agora, no ano de 2026, já caminhando para metade do ano, né? Ainda somos lembrados, né? O meu trabalho é visto e referenciado como um trabalho de destaque, mesmo tendo acontecido há tanto tempo, né? Então é muito importante, muito legal para mim, me sinto lisonjeada em saber que os acadêmicos utilizam isso como referência de alguma forma, ainda mais pelo fato de eu ser mulher e ser muito jovem. Com relação a essa questão dos desafios, a gente, quando se forma, começa a advogar, passa a enfrentar esses desafios, mas eu diria que ele começou exatamente ali no meu começo, que foi na fase da academia, na Liga Paranaense de Júri Simulado. Já cedo? Já cedo. Quando você é mulher, os desafios começam muito cedo, né? Ingressou na faculdade, começaram os desafios. Então, quando eu comecei a me apaixonar ali pelo Tribunal do Júri, comecei a estudar sobre o Tribunal do Júri, entendi que havia ali a possibilidade da gente fazer júri simulado, de eu começar a treinar ali a minha atuação, né, e ver que talvez aquilo seria algo que eu gostaria de levar para minha advocacia. Isso foi lá pelo 3º ano de faculdade, então eu considero que foi até um pouco tardio, né? Até então eu já gostava muito do direito criminal, já era apaixonada pela área criminal e sabia que era ali que eu ia me desenvolver, mas quando conheci o Tribunal do Júri, vi que ali eu conseguiria desenvolver e até utilizar a meu favor pontos fortes que eu já tinha. Então, que seriam a comunicação, a escrita. Eu gostei muito de conhecer o Tribunal do Júri e, a partir desse momento, eu ingressei no grupo de estudos em Tribunal do Júri da minha faculdade à época. A partir desse momento, a Liga do Júri ainda não tinha retornado, creio que isso foi por volta do final de 2022, início de 2023. Então, a gente passou o ano ali fazendo amistosos com outras faculdades, júris simulados internos,
e foi ali que eu entendi o que era o Tribunal do Júri, tanto enquanto instituto, como entender como atuar lá dentro. Então, tem muito advogado hoje que você vai conversar, falar, o júri simulado não tem nada a ver com o tribunal do júri, né? Pra tentar, às vezes, até desmerecer o trabalho que vocês fazem, né? Mas eu discordo completamente com isso. É claro que quando você chega pra fazer um júri réu, é realmente totalmente diferente. Mas eu creio que a maior parte das habilidades que eu desenvolvi foi simulando. Eu brinco que ali, quando você tá naquele espaço, e principalmente quando é lhe dado a palavra, aí principalmente como advogado, né? Que você está num campo de batalha. Então, é quando você está no campo de batalha se sentindo ameaçado, tanto por promotor de justiça, até pelo juiz, se sentindo ameaçado de maneira geral, porque você está ali num desafio, você precisa se desenvolver. É ali que você descobre qual habilidade você tem e qual habilidade você não tem. Se você é um bom orador, ou se você é um bom argumentador, enfim. É ali que você no ringue, que você descobre o que é bom, o que precisa melhorar. E para você melhorar isso, é com repetição, né? Então, durante a Liga do Júri, a gente foi fazendo um júri atrás do outro, desenvolvendo cada vez mais essa habilidade. E ao final da minha graduação, ali ao final de 2024, eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Eu queria advogar no criminal, eu queria advogar no júri, e eu queria desenvolver cada vez mais essa habilidade, né? A oratória, a comunicação, o estudo do próprio Instituto do Tribunal do Júri, que é um instituto muito rico hoje, era esse o meu desejo, né? E a Liga do Júri foi a principal responsável por isso, né? E foi ali até que eu consegui criar uma posição de visibilidade, de destaque, porque quando você faz um trabalho cuidadoso, um trabalho bem feito, isso é visto. E aí foi a partir daí que isso facilitou, de certa forma, o meu início na advocacia criminal. Mas ainda assim, veio com muitos desafios. Por quê? A partir do momento em que eu me formei, né, no início do ano de 2025, eu fiz o meu juramento em março de 2025. Por opção própria, e mesmo tendo estagiado em escritório de advocacia pelo período máximo de 3 meses, durante a graduação, eu resolvi pegar minha carteira e ir advogar. Então, eu não quis passar por nenhum tipo de período de experiência em nenhum escritório. Eu fui na cara e na coragem mesmo. Você foi no teu escritório mesmo, com o seu nome? Eu abri o meu escritório com o meu nome. Então, eu passei a advogar de maneira autônoma. E, desde esse momento, já comecei a fazer júri. Então, fizemos alguns júris, né, em parceria com outros colegas com mais experiência também. Isso é muito importante. Fizemos alguns júris que até repercutiram na TV. E assim, né, fomos engatando. Meus primeiros júris, na verdade, eu fiz já na graduação. Eu consegui atuar como oradora dentro do Tribunal do Júri, ainda dentro da graduação. Então, eu já tinha tido essa experiência antes. Mas quando você tá ali na posição de advogada, né, em que a responsabilidade técnica, você não está mais assistido por um responsável técnico, digamos assim, que é um advogado. Quando você está ali a responsabilidade é chamada para você, o peso é muito diferente. E os principais desafios agora, concluindo a pergunta, porque a pessoa fala. Advogado. Agora, os principais desafios diria que não foi nem com promotor de justiça, não foi nem com juiz, foi com os próprios advogados. Sério? Então, assim, na advocacia criminal, no contexto em que a gente está hoje, você vai se formar, você vai encontrar uma selva de pedra. Sim. Então, às vezes, você vai perceber que é ali uns contra os outros. Já na faculdade, já é assim, né? Os maiores desafios que eu enfrentei como mulher foi relativo a próprios colegas de profissão mesmo. Porque uma coisa que eu aprendi desde a faculdade é que se você quiser obter uma posição de destaque enquanto mulher, se você quiser transmitir credibilidade, principalmente sendo jovem, porque o maior desafio em você ser um jovem advogado é você ser jovem. Sim. Eu posso esconder muita coisa, eu posso esconder muitas competências que às vezes eu não tenho, mas eu não posso esconder o meu rosto. De criança, de jovem, de 23 anos de idade, né? Então, o maior desafio do jovem advogado é ser jovem. Isso vai impactar, pode impactar, né, na sua credibilidade frente ao seu cliente, frente a outros advogados. Uma coisa que eu entendi desde a minha graduação, que funcionava muito bem, além de você ser bem posicionado, de você saber chegar, de você saber sair, de você saber se portar, de você saber se vestir, como isso impacta na sua credibilidade,
é que, enquanto mulher, a gente tem que ter um grauzinho a mais de imposição. Então, nós temos sim que impor a nossa presença, nós temos sim que ser tão eloquentes quanto os homens, e que se levantarem a voz para nós, nós levantaremos igual, né? Melhor. E entraremos no debate. Sim. Só que isso vai incomodar. Isso vai incomodar. Então, desde a graduação, já aconteceu diversas vezes de a gente sair de arrogante, a gente parece, né? A mulher, quando ela entra no mesmo nível de debate que um homem, por vezes ela vai sair como histérica, né? Isso é muito comum. Metida, histérica, se acha. Só que eu entendi que... Primeiro, o resultado fala melhor do que tudo, né? Então, naquele ano, a gente conseguiu ganhar a Liga Paranaense de Júri Simulado, mas eu entendi que essa forma de se portar e que bancar esta eloquência, bancar este posicionamento, faz com que você seja visto de maneira diferente, mesmo sendo jovem, mesmo sendo mulher. Então, assim... E às vezes eu até nem vejo muita gente falando sobre isso, mas uma coisa que funcionou pra mim muito, logo no início da advocacia, funcionou na Liga do Júri, tem funcionado cada vez mais. Às vezes não é uma questão de você se reduzir enquanto mulher, ou tentar jogar tudo em cima de uma problemática, porque existe uma questão estrutural, né? Que pesa ali contra a mulher, e que a gente não sabe até quando isso vai existir, a gente não sabe quando que isso vai mudar no mundo, mas que existe. Então, por hora, o que funciona pra mim, tem funcionado e que eu vejo que funciona com muitas mulheres, é seja tão mala quanto o homem. Seja tão mala quanto eles. Então, seja tão eloquente quanto. Não peça licença pra chegar nem pra ir embora. Então, por mais que você seja jovem, né? Estudar, todo mundo consegue estudar, o conhecimento tá aí pra todo mundo absorver. Mas eu penso que quando você tá falando de desafios da jovem advocacia, né? De começar, tem algumas soft skills que pesam muito mais do que algumas hard skills, né? Com certeza. Que conhecimento. Conhecimento a gente vai adquirir de uma forma ou de outra com os anos de profissão. Isso virá. E são coisas que não tem como comprar. Não tem como comprar um rosto mais velho, não tem como comprar mais anos de profissão. Mas tem muita coisa que você consegue fazer para driblar esses desafios com as suas soft skills, assim, com a forma como você se porta, fala, com a forma como você se impõe enquanto profissional mesmo. Isso gera respeito, isso gera credibilidade. Principalmente nessa área, né? Porque a gente vê o desafio já da área criminal pro começo, né? Quem tá começando, quem vai ingressar agora na advocacia, é uma das coisas que a gente ali da Liga do Júri, a gente percebe que não é uma coisa fácil. Você escolher, primeiramente, o criminal não é uma coisa fácil, não é todo mundo que gosta. A gente vê na própria faculdade que tem gente que já tenta fugir um pouco do tema do criminal. A gente vê a questão do preconceito social de quem quer atuar na advocacia criminal, principalmente até com questão de familiar. Quando você fala para alguém, ali, para um pai, para uma mãe, eu quero advogar no criminal, já vem aquela defende ideia bandido. que é defender bandido, quando na verdade não é isso. A gente defende a lei, defende que a punição seja aplicada de acordo com a lei. E isso reflete, querendo ou não, nas decisões. Você comentou que ali na Liga do Júri você descobriu a paixão, né, pela área criminal. Quando você entrou na faculdade, você já pensava em atuar nessa área? Ou só foi depois da Liga mesmo? Olha, a forma como eu entrei na faculdade foi um tanto quanto caótica. Porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu queria ser administradora. Nossa, bem diferente. Como que isso aconteceu? Eu terminei o meu 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual do Paraná, aqui no município de Curitiba, né? Eu finalizei o meu ensino médio lá e no último ano de faculdade, eu ainda estava um pouco perdida com relação ao que eu queria fazer. Isso coincidiu... Não, foi em 2019, a pandemia foi em 2020, né? Foi o meu último ano de escola, né? Meu último ano foi presencial ainda, a pandemia começou em 2020. Mas a gente fica naquela fase, às vezes até você comentou, de entrar na faculdade um pouco depois. Eu acho isso até, às vezes, muito recomendável, porque, sinceramente, com 17 anos de idade, a gente não sabe nada da vida. Realmente, eu não sabia nada. Eu levei muita sorte de ter entrado na faculdade correta, mas foi porque eu fiz 2. O que aconteceu? Eu estava no 3º ano, eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas havia aquela imposição de que você tem que emendar a escola logo na faculdade, né? Aquela imposição social, familiar e tudo. Então, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular, eu fazia cursinho pré-vestibular à noite, enquanto eu estagiava de tarde. Então, era uma rotina bem corrida.
E eu não sabia direito o que eu queria fazer. E não que esse seja um curso de pessoas que não sabem o que quer fazer, não me entenda mal. Mas eu pensei que a administração talvez seria um curso mais abrangente, que pudesse ali curar as minhas dores, os meus desesperos. Poderia abrir algumas portas. Então, à época, eu estudei para prestar vestibular para administração na Federal do Paraná. E isso coincidiu com um projeto da Controladoria Geral do Estado do Paraná, dentro do Colégio Estadual, em que eles promoveram um concurso de redação. Só entre os terceiros anos do ensino médio, que acho que no Estadual do Paraná dá mais ou menos cerca de mais de 3 mil alunos, né? Porque é um colégio muito grande. Então, entre os terceiros anos, eles promoveram esse concurso de redação, modelo Enem. E as primeiras colocações seriam premiadas ali com alguns, enfim, alguns prêmios. E à época, eu estava estudando para vestibular, prestei vestibular para administração, participei ali do concurso de redação. E ao final do ano, eu fui aprovada no vestibular da Federal para administração e eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso. Por ter ficado em primeiro lugar nesse concurso, eu fui premiada com uma bolsa de estudos integral para qualquer curso da FAP, que foi onde eu me formei em Direito. Então, à época, como eu havia sido presenteada com aquela bolsa de estudos e por nunca ter tido uma vida muito privilegiada financeiramente, digamos assim, não haveria nenhuma opção, por exemplo, de eu cursar uma faculdade particular pagando por isso, nem minha nem da minha família, mesmo bolsista, mesmo em qualquer contexto, aquilo veio como um presente que eu senti que eu não poderia negar de forma alguma, entendeu? Que eu estaria, desperdiçando. E, à época, eu fazia estágio de ensino médio no Tribunal de Justiça durante a tarde, então eu já tinha um pouquinho de contato ali com o direito. E aí eu tive uma ideia brilhante, eu pensei, por que não fazer 2 faculdades ao mesmo tempo? E aí, assim, eu comecei no ano de 2020, da pandemia, eu fazia administração de manhã na Federal e direito de noite na FAP, né? E acabou sendo virtual esses 2 primeiros anos, porque em razão da pandemia, né? Ali, já com 5 meses de graduação, já voltei para o Tribunal de Justiça como estagiária também, muito era virtual. Então, eu consegui tocar ali mais ou menos uns 2 anos e meio, 2 faculdades ao mesmo tempo, estágio, porque muita coisa era virtual, né? Então, a gente conseguia ali levar, mesmo sendo muito cansativo. Bastante, né? Puxado. Só que depois que eu comecei, eu me apaixonei pelo direito. Eu tentei negar por muito tempo, porque existe um certo glamour relacionado a você também cursar uma faculdade federal. É muita coisa para você lidar com 17 anos, logo depois de entrar na faculdade. Então, eu empurrei isso por muito tempo, né? Ali por mais ou menos uns 3 anos e meio, que eu cursei 2 faculdades ao mesmo tempo. Até eu perceber que não fazia mais sentido eu continuar cursando administração, que eu não gostava dali, eu não gostava do ambiente, eu não gostava do curso, eu não ia fazer nada com isso, porque desde o primeiro período eu me apaixonei pelo direito penal, pelo processo penal, pela esfera criminal no geral. Então, foram alguns meses, mas eu percebi, falei, é com isso que eu quero trabalhar. E se eu foco 100% nisso, a chance de eu fazer isso aqui dar certo é muito maior do que eu tentar colecionar graduações sem necessidade nenhuma. Hoje em dia eu vejo que é uma coisa que é comum. Eu já vi algumas pessoas, eu curso 2 faculdades, E eu penso por experiência própria, que é glamuroso você ali completar 23 anos, 24 anos de idade, ter 2 graduações. Mas no fim, se você não souber verdadeiramente o que fazer com isso, o que isso realmente vai agregar no seu objetivo final, não tem porquê se matar tanto por isso. Sim. E eu demorei muito para perceber. Então, foram ali mais ou menos uns 3 anos fazendo isso, mas desde os primeiros períodos eu já gostava muito do criminal. E aí foi exatamente o período em que eu consegui passar a estudar mais Tribunal do Júri e entrar para a Liga do Júri. Foi quando eu decidi largar, né, aquilo que não estava mais me agregando e pensar, se eu entrar de cabeça nisso aqui, se eu der tudo de mim por isso aqui, eu faço dar certo. E assim foi, assim a gente começou a fazer júri simulado, assim eu decidi que eu ia estudar pro exame de ordem antes, então eu fui aprovada ali no 8º período, porque aí eu dei tudo de mim, eu dei o 100%, né, pra fazer só aquilo dar certo. Então, eu sei que quando você é mais novo, ou até quando você é mais velho e entra na faculdade, é muita coisa que passa pela sua cabeça. Bastante. Ou que você precisa
abraçar o mundo porque você é mais jovem, né? Ou você se compara com uma pessoa mais jovem que começou, que deu as caras, que fez acontecer, ou você se compara com pessoas, advogados. Por exemplo, nós jovens nos comparamos com advogados mais velhos, que já têm 30, 40 anos de profissão, já tem sobrenome consolidado, ou com advogados mais novos, que são filhos desses advogados mais velhos, que já têm escritório consolidado, 30, 40 anos de profissão. Então, além da gente ter que lidar com todos os desafios atinentes à própria área criminal, porque daí você se forma, eu comecei com 22, né? Bem Quando novinha. você tá com 22 anos, com uma carinha de criança, lidando com pessoas que estão presas por cometer crimes hediondos, tava eu lá dando entrevista pra televisão falando sobre caso de homicídio qualificado, você fazer parlatório com seu cliente na cadeia, você começar a frequentar esses ambientes, entender sobre esse mundo que é cruel, não tem nada de bonito. Não tem nada de bonito. Então, além de você começar a lidar com as piores mazelas da humanidade, você tem que lidar com todo esse contexto de pressão social da advocacia, da jovialidade, de ser mulher, da rivalidade dentro da própria advocacia, da questão da hierarquia jurídica, juiz e promotor. Então, são tantos desafios que não dá nem para contar nos dedos. É muito, né? Principalmente porque, querendo ou não, você mencionou de você entrar nesse ambiente, é uma coisa que não é para qualquer pessoa, né? É hostil. É extremamente hostil. Sim. Não é... É muito bonito para você postar um vídeo no Instagram depois, dizendo que está colecionando júris, que você faz e acontece, mas você tem que ter muita seriedade para lidar com isso. É a vida de outra pessoa, né? Você dizer que, né, você passar ali também por um período de júri simulado, porque júri simulado é divertido, não vamos negar. É quase que... Eu tenho amigos que brincam que é quase que um esporte. Eu tenho amigos que iam assistir a Liga do Júri, os júris simulados da Liga do Júri, e falavam, gente, isso aqui pra mim é a Copa do Mundo. Sim, faz jaqueta, porque achavam divertido. E existe realmente essa percepção de coletividade, de time, de equipe, de rivalidade. Isso é gostoso de você viver durante a graduação e é necessário. E até por isso muitos advogados criticam que é banalizado, não sei o quê. Não, eu acho extremamente necessário. Foi engrandecedor para minha jornada. Eu conheci muita gente, eu fiz muitas amizades, eu fiz muito networking e isso refletiu na minha advocacia depois. Eu criei muita credibilidade durante essa Liga do Júri e essa credibilidade reflete na minha prospecção hoje na advocacia. Então é muito importante. Só que realmente, quando você pega, né, a sua funcional, quando você se torna um advogado, precisa virar uma chave, né, com relação à seriedade daquilo que você está tratando. Então, eu senti isso, acho que foi no primeiro júri que a gente fez, em que o cliente, né, que eu estava ali verdadeiramente como advogada, mas não como estagiária, não como... E o cliente apertou minha mão, né, o julgamento ia acontecer aquela semana, e falou assim, eu confio em você, doutor. Ali você sente um peso nos seus ombros, que depois do júri é uma semana de recuperação. Sim, parece que passou um caminhão por cima de você. Depois de cada júri que eu fiz foi exatamente assim. Não importa se tem maior repercussão ou menor repercussão. E você precisa sentir esse peso nos seus ombros, porque o trabalho que nós fazemos enquanto advogados criminalistas é de uma seriedade, de uma importância gigantesca e precisa ser tratado dessa forma. Seja num caso que você vai aparecer na TV, seja nos bastidores, quando ninguém está vendo, seja na advocacia dativa, em todos os aspectos, porque a gente lida com as mazelas da humanidade, né? Com coisas extremamente hostis. São pessoas reais, né? São pessoas diferente reais. Do júri simulado, que a gente brinca, a gente se diverte. Às vezes a gente vai com um sentimento de rivalidade, defesa, acusação. A gente já quer ir pra acabar com a outra parte. A gente não vai com esse pensamento de... É uma vida. Você nem se lembra de que ali no caso real existe uma pessoa sentada no banco dos réus. Exato. E não necessariamente que você precise, né? Porque eu achava um saco quando eu tava, né, na Liga do Júri, as pessoas ficavam problematizando aquela situação e não sei o quê. Não, eu acho extremamente importante, são processos, tem que passar pelos processos. Mas realmente, quando você vai para um júri e tem uma pessoa ali sentada no banco dos réus e ela não pode falar, né? O único momento que ela pode falar é no interrogatório dela, que também é um momento extremamente hostil, mas toda a defesa técnica dela ali será exercida por você. Você é a voz daquela pessoa. Você é a voz daquela pessoa. Então, você tem que se sentir pressionado. Você tem que sentir o peso disso e tratar com a devida seriedade.
Você, durante a FAP, né, que você criou o Discência Criminal também, né? Eu achei incrível. Eu achei incrível esse projeto. Até vou levar essa ideia para nossa faculdade, porque é maravilhoso. Isso aproxima os alunos dentro ali do direito penal. E, querendo ou não, é isso que vai mostrar para eles se é realmente isso que eles querem. Exatamente. Porque eu tenho essa visão, né, das faculdades, que o direito penal, ele é muito glamourizado. É muito... Sim. Eu quero ser do criminal, eu quero ser da liga, eu quero fazer a sustentação oral. Mas vocês esquecem da principal do direito penal, que é... Você vai lidar com a liberdade das pessoas. Exatamente. Você vai lidar com uma mãe que perdeu a filha. E no júri simulado é muito comum que você, né, lide com colegas que realmente só fazem porque querem aparecer no vídeo. Exato. E eu já participei de grupo de júri, gente. Eu sei o mata-mata que é lá dentro. Eu sempre era uma das principais oradoras do meu grupo por ser uma aluna veterana ali. Então, às vezes, o grupo vai rodando, vai entrando gente, vai saindo gente. E a gente vai ficando, então acabava ficando meio fixa ali. A gente lida com mata-mata lá dentro. E tem muita gente que às vezes só quer fazer pra aparecer no vídeo, pra falar que fez. E ok, também são experiências pra fazer um material, né? São experiências da vida acadêmica. Mas você se formar, você se tornar advogado e você continuar com esse comportamento, que é uma coisa que a gente vê muito também hoje em dia. Advogado que não chega no júri preparado, que só leva o cameraman ali, quer tirar um take legal pra parecer que fez um grande trabalho. Sim. E não faz. Isso é definitivamente uma coisa que eu acho absurda, né? Se você não sai do júri ali meio descabelado, meio triste, meio mancando, parecendo que foi pra guerra, sim, sabe? Tá errado, com certeza. Doutora, pra gente finalizar aqui, eu queria que você desse um conselho pra gente que pensa em atuar na área criminal, desse um conselho pra quem tá na Liga do Júri também, pra ter sucesso, assim como você teve, porque o que mais chama atenção no seu trabalho é que você, além de ser muito nova, você tem um sucesso incrível. A gente acompanha a tua carreira ali pelo TikTok, pelo Instagram, e a gente vê os casos que você atua. A tua oratória é maravilhosa, excelente. Muito obrigada. E eu queria muito que você desse um conselho para eles, para mim, principalmente, e também como melhorar essa questão da oratória, da posição no tribunal do júri. Perfeito. Acho que tem vários conselhos que eu posso dar. Acho que os primeiros já dei logo de início. Se você é jovem, se você é mulher, não tenha medo de se impor, né? Não chegue para disputar espaço, chegue para ocupar. Ocupe o seu espaço, né? Você passou no mesmo exame de ordem que qualquer outro advogado. Os anos de profissão virão, a experiência virá, mas você já é um advogado, você já pode trabalhar. Então, se porte comum, não peça desculpas para chegar, não peça desculpas para ir embora. Você não vê os grandes advogados. Hoje em dia, se você abordar qualquer pessoa que não conhece muito sobre advocacia e falar, me fala o nome de um advogado, provavelmente essa pessoa vai se lembrar do nome de um advogado homem. Sim. E digo mais, vai lembrar do sobrenome. Vai lembrar pelo sobrenome, né? Advogados homens. Então, é muito difícil que a gente se destaque hoje em dia. E quando você vai conversar com esses advogados, quando você vê eles dando grandes palestras nos eventos, você não vê esses advogados pedindo desculpa para chegar, pedindo desculpa para ir embora, pedindo desculpa para fazer suas colocações, para expor suas opiniões, para ser eloquentes, né? Para expor o seu trabalho, seja errando ou acertando, às vezes falando ali, dando uma gafe, falando com todo respeito uma merda, mas assim, se impondo enquanto profissional. Façamos isso enquanto mulheres também. Vamos ser tiradas para arrogantes, às vezes para histéricas, mas ocupe o seu espaço enquanto mulher, porque isso faz muita diferença, tá? E se tiver com medo de começar a advogar, se o seu desejo for advogar no tribunal do júri, vai com medo mesmo. Eu fui com muito medo. Eu não comecei a advogar só tendo 3 meses de experiência em um escritório depois que eu peguei a minha funcional, porque eu sou uma grande mente, porque eu sou super dotada e super corajosa e super maravilhosa e porque ganhei a Liga do... Isso não existe. Eu tava morrendo de medo. Assim como qualquer outra pessoa. E você nunca vai se sentir preparado o suficiente, principalmente se você for minimamente autocrítico com relação ao seu trabalho. Se você sente que você já é bom o suficiente, tem alguma coisa errada. Você sempre vai sentir que faltou alguma coisa. Seja depois de um júri, seja em um caso ali em que
você tinha certeza que conseguiria sair bem e sobreveio uma sentença condenatória. Então, você vai começar a lidar com muitas frustrações, né, na advocacia. E parece que você nunca vai se sentir bom o suficiente. É esse exatamente o combustível que você precisa para continuar buscando a melhora. Então, em muitas situações, você vai entender, enquanto advogado, mesmo indo com medo, é que às vezes, e na maioria das vezes, você não vai sempre saber o que fazer. Mas na faculdade é um grande você não saber o que fazer, mas saber exatamente onde procurar. Sim. Você sabe onde procurar a resposta para o seu problema. E o acesso à informação hoje está cada vez maior. Então, quando eu entendi isso, quando eu pensei, a mesma informação, a mesma pesquisa que eu teria que fazer trabalhando no escritório de outra pessoa, ganhando ali R$3.000 como advogada iniciante para trabalhar não só 8 horas por dia, porque a gente sabe que não é só 8 horas por dia. E mesmo sem saber o que fazer, a informação que eu teria que buscar para viver o sonho de outra pessoa é a mesma informação que eu teria que buscar para viver o meu. Então, o que eu sopesei muito foi: eu posso ou trabalhar 8, 12 horas por dia para o escritório de alguém viver o sonho dessa pessoa, ou eu posso ficar 24 horas por dia tentando fazer o meu sonho dar certo. E se eu não souber o que fazer, eu sei exatamente onde procurar. Então, não é sempre que o cliente vai sentar na sua frente, vai te perguntar uma coisa e você vai saber a resposta. Mas você sabe onde procurar depois. Você sabe como conduzir. É mais importante a sua soft skill de ser um bom negociador, de pensar como um empreendedor e de se impor enquanto profissional, né? Isso é muito importante enquanto mulher, enquanto profissional, para você conseguir fechar contrato, para você conseguir fechar negócio, e depois você se vira, você pede ajuda, às vezes, não tô dizendo que não é necessário, você pede ajuda de alguém mais experiente, que já tá no mercado há mais tempo, você se vira, mas tenha coragem, vai com medo que dá certo. E eu sou prova viva disso. Em março agora, eu completei meu primeiro ano de advocacia e a melhor decisão que eu tomei foi ir com medo mesmo. E o melhor advogado é aquele que não promete por cliente que a causa tá ganha. Exatamente. É não fazer promessas que você não tem certeza que pode cumprir. Você vai agir com ética da mesma forma, né? Nós fazemos um juramento ali quando a gente pega a nossa funcional. Mas se você é jovem, se você não vem de um contexto privilegiado, que a maioria das pessoas que a gente conhece, se não tem escritório consolidado na sua família, né? Se o seu sobrenome não é conhecido, você vai ter que dar um jeito. Se porte como aqueles que já têm 20, 30 anos de profissão. Quando o cliente sentar na sua frente, é esse advogado que você tem que ser, essa credibilidade que você tem que passar, principalmente enquanto mulher. Então, assim, se imponha, não peça desculpas para falar, para chegar, para sair, né? Se você estuda, se você tem repertório, se você corre atrás deste conhecimento e se você tem certeza que você trata a sua profissão com a seriedade que ela exige, então vai fundo, vai sem medo, tá? E esse é o conselho que a gente precisava. Ir fundo, ir sem medo e trabalhar pra gente. Doutora, muito obrigada. Vou pedir pro pessoal seguir você lá no Instagram. É a Ângela Pienegonda, pessoal, no Instagram, no TikTok. O trabalho dela é incrível, vocês vão amar. Assim como eu amo acompanhar o trabalho dela. Muito obrigada pela participação, doutora, aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada, muito feliz mesmo. É muito legal saber o impacto que a gente tem na vida acadêmica. E estou perfeitamente aberta para continuar aí novos convites, para poder até ajudar colegas na Liga do Júri. Às vezes eu ajudo aí uma faculdade ou outra, para a gente poder conversar, se desenvolver, porque, né, quando a gente caminha lado a lado com as pessoas, sem tentar passar por cima de ninguém, né, respeitando os nossos colegas, a tendência é que todo mundo cresça junto. E vamos crescer. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço.